Glória a Deus, vamos ver o texto. Se você puder ficar em pé, fique. Você não pode correr comigo. Escreva descanso, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Somente. Quem não conhece esse texto? Todos conhecem. Jesus é Senhor. Quem não encontrou, diga, só um tiquinho. Só um tiquinho. Na alegria está de volta, eu achei que ia voltar tão cedo, mas providência do Senhor que estamos aqui. Glória a Ele. Glória a Ele. A palavra diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A primeira parte do texto, quero repetir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Curve sua cabeça assim. E entre em concordância comigo agora. Se você concordar, difícil a coisa não fluir. Difícil a palavra não alcançar seu coração. Concorda comigo. Eterno, bendizemos o teu nome. Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas não foi criado. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Que o Senhor manifeste os dons no poder do teu Santo Espírito neste lugar e penetre profundamente. Não há nem que não sabe que não receba a palavra nesta noite, se o Senhor puder assim. Não há pecador, Senhor, em opressão por causa do pecado que não seja liberto e não escuta a palavra que não seja edificado por ela. Nós te pedimos que seja assim. Não há santo suficiente que rejeite o alimento desta noite, porque ele o Espírito vai entender que a palavra é renovada, e ela é fantástica, e ela é poderosa, aleluia, independente de quantas vezes a gente escuta. Seja conosco nesta noite, para a glória do teu nome. Concorda comigo, dizendo amém. Seja feliz, obrigado. Glória a Deus. Somos a Batista Sertaneja em Itaponã. Vamos para. Vamos conseguir mexer com o texto. E as correlações vamos fazer a partir dele. E chegamos em Itaporã, inclusive somos de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Temos crianças lá, lá desde criança. Aqueles processos migratórios que ocorreram nos anos 70 de forma intensa, na zona rural, na zona urbana. E nos anos 60, anos 50 também, mesmo nos anos 80, mais muito intenso. Anos 90 já acomodou. E o Senhor me converti e foi feito de novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui tem certeza de salvação. Glória a Deus. Tem que ter todo o pessoal com Cristo. Estamos falando hoje, do que é verdade, com um milionário ali, do lado norte. E não tem milionário, nem tem miserável, nem tem intelectual, nem tem analfabeto, nem tem grande analfabeto, ninguém, se não tiver o encontro com Cristo Jesus, está morto, está acabado, está aqui no inferno. Já tem um velho inferno. Falei para a mãe de Cristo, para eu disse assim, o Evangelho sem maquiagem, porque o Evangelho não precisa de maquiagem, talvez contextualização, mas amor, mas sem maquiagem. E ali eu ouvi essa parte e acredito que a semente não volta mais. E vivemos esse privilégio, saímos uma circunstância de Deus, não sabíamos exatamente o que iríamos fazer, mas planejamos a nossa volta para a Feira de Santana, quando nós vamos ter um contato lá, da quinta-feira que vem, sem saber exatamente o que ia acontecer. Aí recebemos o minha esposa recebeu um telefonema, sendo intimada para vir para Brasília, lá no Campo Piloto.
E aí eu entendi, Deus está no processo. Vimos em Carnaval aqui com esses somos os reflexos, da carreira, da minha vida. Misericórdia da Deus, sempre de vida eterna. E estamos lá, e estamos aqui hoje. A pista sertaneja surgiu em 2008, são 8 anos apenas, fez a coisa tempo. E a ideia era preencher o espaço que Itaporã não tinha ainda. Mas se não, o pessoal lá de Itaporã perguntou: por que a pista sertaneja? Eu disse: porque se fosse em São Paulo, seria Igreja Batista Brasiliense, do Planalto, Central do Brasil, mas é sertaneja. É a questão de identificação com o local. Com 8 anos, hoje nós estamos com uma frequência em média da mínimo de 250 pessoas, no mínimo quarta, no valor que vem do dia na quarta, e não aparece no mínimo que se veste essa coisa. Isso aqui é assim também. Escolhe aí. E nós temos cursos profissionalizantes, inclusive os planos que estão de fora, que esse é muito validado pela natureza, como é chamado? A natureza manual, manufaturada, artesanal. São pintados anualmente, o bico é colocado, é coisa feita toda manual. E é diferenciado o preço. Você vai comprar isso por R$20, R$15 dependendo da região. Como a gente está produzindo, com as mães, presta atenção mesmo, com as mães carentes, pobres, chamamos de vulneráveis, mas é menos, vamos dizer, vulneráveis, que têm filhos que estão com a gente 2 dias por semana. Tem turmas de 10 anos, semana por semana, são aproximadamente 250 crianças. Aqui as oscilações naturais, filhos de pessoas que têm problema com álcool, prostituição. Por falar nisso, começamos o trabalho social da igreja a partir do desafio de evangelismo. Preste atenção em mim. O evangelismo desafia a agirmos além do evangelismo. Irmos para a área de prostituição. E evangelizarmos lá os homossexuais que vivem em prostituição e as mulheres que vivem ainda, muitas delas, em prostituição. E a graça de Deus chamava conta do ambiente. Preste atenção nisso. E chegava para a gente: quero sair dessa vida, mas não sabemos como que a nossa profissão é. Aí surgiu a ideia de fazer uma estrutura para cursos profissionalizantes pertinentes à região. Quando de prata, por exemplo, é uma demanda, porque nós temos indústria de pano de prata lá em Itaporã. E aí a gente começou a ensinar voluntários da própria igreja de Itaporã que está produzindo aço, mas a ensinar corte e costura em linha reta, ganhamos máquinas de costura profissional, mecânica de moto, e por aí vai. A pastora Sueli, que é minha esposa, fez o levantamento. Mais de 1.400 pessoas nesses últimos 3 anos receberam, passaram a ter uma profissão, antes sem esperança, sem saber o que fazer. Desde mais da metade estão ganhando dinheiro de maneira direta, mesmo e dignos do seu salário. Jesus merece um aplauso, porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. E nesse contexto, salvação, nesse contexto, vidas restauradas. Aí surgiu o desafio das crianças. A primeira leva de crianças, 90% delas com problema de desnutrição. Um ano depois que fizemos os exames, checa isso. 90 e ao inverter uma coisa, 98% nutridas. Só 2 dias por semana. E a desnutrida, as 3 pessoas desnutridas eram questões de cunho genético, é outra hora da questão da alimentação. A igreja permanente, oportuna, a igreja abençoando a comunidade com o Evangelho e com a misericórdia. Glória a Deus por isso. A gente é muito feliz de poder participar. Agora, só no poder do Espírito é possível pregar o Evangelho e é possível ter compaixão. Além de pregar o Evangelho, fazer com um bom samaritano, só no poder do Espírito. A culpa que está do lado, mexe comigo, diz assim: é só no poder do Espírito. Não vou ouvir você não, mas você testemunha. Só no poder do Espírito. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o Espírito.
E esse poder, dá para falar forte comigo, poder. Poder. Gostei. Mas pode melhorar, não pode? Fala, poder. Poder. Muito bom. Deixa eu ir para Atos 8 novamente. E nós temos Jesus glorificado. Nós temos Jesus ressurreto. Ele ressuscitou. Isso é inegociável. Jesus ressuscitou. Nós não podemos relativizar que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós não podemos esquecer que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E está em glória. O verbo se fez carne. O Logos se fez carne. A palavra se fez carne. Aleluia. O Aristóteles dizia, falando que, segundo Tomás de Aquino, Aristóteles falava de Deus, ele dizia, é um doutor não ouvido. Os filósofos pré-socráticos, os judeus, antes de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, eles buscavam a essência primeira de todas as coisas. E eles eram superficiais, eles diziam, está na água. O outro dizia, não, é o ar, porque o ar é vital, talvez mais do que a água. Aí o outro dizia, não, é uma coisa indeterminada, é o átomo. Aí chegam os filósofos mais elaborados, discípulos de Sócrates, foi Platão, diz, olha, existe um plano superior que está no mundo das ideias. Aí fala no mundo perfeito, mas lá em cima, no mundo transcendente. João entendendo, não sei como ele entendeu isso, porque ele não pegou documento de leitura de informe, mas ele entendia que as especulações acerca da origem de tudo está no Logos, que é a palavra. E ele fala, e o verbo, que é o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Amém? E todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. E o verbo se tornou carne. João capítulo 1, versículo 14. E habitou entre nós. E se tornou carne, a semelhança de carne pecaminosa. Você acredita que amém? Jesus se tornou carne. Aliás, é o teste. Quem que faz esse teste? Pergunta ao Espírito se Jesus veio em carne. Porque se ele veio em carne, verdadeiramente ele é Salvador. Ele nos substituiu perfeitamente. Amor pelo meu pecado, amor pelo teu pecado. Sangue dele tem poder. A morte dele na cruz pelo teu pecado, pelo meu pecado. O sangue dele tem poder. Não há salvação se nós fugimos disso. Não há salvação se nós não cremos que ele ressuscitou. A maior prova da vitória, aleluia, da salvação é ele morreu em teu lugar, mas ressuscitou. Se você não crê que ele ressuscitou, você é indiferente a isso, provavelmente você não tem a salvação. O Espírito totalmente está na hora de renovar-se, ou está na hora de aceitar Jesus conforme seja o seu caso. Como Salvador, ele ressuscitou. E em glória, passou 40 dias com um grupo de discípulos na terra. Era fantástico. Da mesma hora que, ao mesmo tempo que ele era tangível, porque se tocar dele, daqui a pouco ele desaparecia. Passava pelas portas, pelas paredes. Daqui a pouco ele estava na beira do mar da Galileia, ali na praia, e conversando com o pessoal e assando pão. E pouco antes dele subir aos céus, 500 pessoas, o apóstolo Paulo fala que o viu subir aos céus. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Ele ressuscitou. E eu substituí em glória. Ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito. Ele fala em outro momento: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Eu quero que você entenda uma coisa, para a gente prosseguir. Se não houver manifestação, receba isso. Se não houver manifestação do Espírito Santo na sua vida, você pode ter até salvação, mas ele está dentro de você. Mas com certeza, você não tem poder de execução para avançar, para propagar, para expandir o Evangelho de Jesus na terra, para ser testemunha eficiente. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha. Deixa eu falar sobre esse poder. Lá no original
original, no grego, Lucas, creio que ele escolheu a segunda maneira precisa. A palavra dunamis. A palavra dunamis tem a ver com o tino. Quem tem tino na bicicleta? Sempre tem a ver. O tino na bicicleta. A bicicleta chega naquelas figuras, né? Quanto mais velocidade, mais a bateria carregada e a falou da bicicleta não existe mais. Fica alto. Acho que talvez essas bicicletas estão fazendo trilha por aí, né? Talvez essas algumas tenham isso. Gerado um poder de energia para os faróis ou a sinaleira traseira da bicicleta. O dunamis também tem a ver com a palavra radical, ele passa a palavra dinamite, poder para explodir. E dunamis, ele tem a ver, ele está ligado a um processo de poder contínuo, crescente, constante, que não para. Expansão do reino de Deus, crescente, constante, imparável, não se pode deter. Quem conhece aquele programa antigamente? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo. Ninguém detém, é obra santa. É isso aí, ninguém detém, é poder do Senhor. Veja só, mas só que tem um problema. E eu vou falar para você, tem uma questão. Tem dois espíritos na sua estrutura, duas pessoas na sua estrutura. Quem nasceu de novo se orienta pelo programa. Tem o seu espírito e tem o Espírito Santo. Tem a sua pessoa e tem a pessoa do Espírito Santo. Quem manda? Dentro de você, na sua estrutura de vontade, quem manda? O Espírito Santo ou você? Agora eu acho que eu tenho uma pergunta. Quem deve mandar? O Espírito Santo. Você viu, né? Quem deve mandar? O Espírito Santo. Porque se tem dois, tem que abrir a boca. E é bom que tem um item. E que o outro se submeta. O Espírito de Deus manda. Posso dizer outra? Religião, eu falo de forma geral. Religião é invocação do mundo espiritual. Portanto, é invocação de espíritos. De forma geral. Tá? Nas religiões não cristãs, normalmente é idolatria, manipulação de poder. Eu dou uma oferenda ao Espírito. A entidade lá, quer que seja, e ela me dá alguma coisa em troca. Via de regra é assim. O cristianismo invoca o Espírito. E tem, olha, presta atenção para você não sair confuso daqui. E tem outros espíritos que assessoram o Espírito Santo. O Espírito é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, se eu não estou enganado, em Hebreus, eu estava vindo aqui agora, está em Hebreus 12 a Hebreus 9, e diz assim, quem são eles a não ser espíritos ministradores? Quem são os espíritos ministradores? Vocês anjos do Senhor para servir o servo de Deus. Vocês só têm essa. A milhares de anjos pela sua causa, porque você está querendo fazer a vontade de Deus. Se você não está querendo fazer a vontade de Deus, está querendo ter o Senhor se submeter à sua vontade, essa mobilização não existe na sua vida. E sermos angelicais, mas a mobilização vai ser para levar você na morte da apostasia, dos equívocos próprios, de crentes egoístas e de projetos para Deus, e não o projeto de Deus para a sua vida. Há uma diferença entre projetos que eu tenho para Deus e saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Uma coisa que tem me inquietado, porque eu estou falando isso, uma das coisas que tem me inquietado muito nesses últimos meses é exatamente isso. Parece que nós não nos damos conta que existe, que a relação religiosa é com o mundo espiritual e no contexto do cristianismo, o mundo espiritual são três pessoas, que é só Deus.
Pai, Filho e Espírito Santo. E o mais próximo, e o mais evidente, e o que se manifesta de maneira mais clara, direta, e está dentro de nós é o Espírito Santo. Se resolva, ele é Espírito. E Ele quer direcionar você, dirigir você, governar você, iluminar você, libertar você, transformar você, e edificar você, santificar você e te encher dos olhos. É privilégio ser instrumento de Deus na terra. Se oriente, acorde, deixe o Espírito de Deus estar em ti. É privilégio. E deixe de ser religioso, ritualista, domingueiro, e passe a ser, aleluia, íntimo de Deus todos os dias. Só no poder do Espírito isso é possível. Recebereis o público de Deus para ser testemunha. Sou testemunha de Jesus. Por quê? Por que eu escolhi você para ser testemunha de Jesus? Por quê? Porque o Espírito de Deus lhe escolheu de poder, de graça, de discernimento, de temor, de missão. Eu sou coerente com o ambiente de escola, sou coerente com a realidade de crer em Jesus, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Aleluia, por causa do poder do Espírito. Ele é diferente, porque só pode ser a graça de Deus na vida dele. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus, é dentro da sua vida. Deus te chamou para participar de uma estrutura como essa. Presta atenção. Sabe para quê? Para glorificar o nome dele em todos os lugares. O poder do Espírito. Deixa o Espírito de Deus se manifestar na sua vida. O seu caráter vai mudar. Deixa o Espírito de Deus se manifestar na sua vida. Vamos dizer, aleluia, a depressão vai embora. Se a depressão é carne, deixa o Espírito de Deus se manifestar na sua vida. E esse desânimo, este ostracismo, essa falta de motivação, vai com beleléu e você vai dizer assim: ó, posso todas as coisas, aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente da calúnia, independente da enfermidade, independente do papel financeiro, independente da angústia, independente da folga, independente do dinheiro sobrando, independente da fama, independente do anonimato, independente de qualquer coisa, posso ser servo de Deus. Eu posso no poder do Espírito. No poder do Espírito. No poder do Espírito. E só quem recebe o Espírito é quem nasceu de novo. Essa é a questão que eu coloco. A ação do Espírito Santo é quem nos ajudou para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma ação externa e de iluminação. Mas você não. Você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tenham menos visitantes nesta noite. Jesus Cristo tem um projeto na sua vida. Você está aqui, irmão. É um projeto de salvação. E quer te usar como instrumento de tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem livro hoje. Aleluia. Deixa eu, nesse processo de receber esse poder e a expansão do reino, a propagação, se não fosse o poder do Espírito, quando eu me refiro à Judéia, eu me refiro a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, confins da terra pode ser isso, pode ser aqui, nesse local. Uma ilustração era sempre para confins da terra e o poder do Espírito é o Evangelho chegar no sertão há quase 100 anos atrás. Numa região, chegou anos, mas eu estou especificando uma região chamada Cachoeirinha, no sertão da Paraíba, nas imediações de Pombal, que é o município de lá. Homens que vieram dos Estados Unidos e chegaram no porto de Recife e foram para aquela região mais de 500 quilômetros a cavalo, quando não tinha estradas. Só no poder do Espírito. Aleluia. Só no poder do Espírito. E se não fosse o poder do Espírito, o Evangelho não tinha chegado. Deixa eu colocar aqui mais individualizado para você, já tenho colocado. Vou fazer algumas perguntas para colocar. Quem deseja ter de profecia aqui? Diga amém. Amém. Poucos. Quem deseja falar em línguas aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Imagine. Quem deseja ter toda visão aqui? Diga Jesus é fiel.
Todos queremos que o mal e volta é a cura, né? Aleluia. É o poder do Espírito que isso é possível. Glória a Ele. Amém? É dar lugar ao Espírito Santo. Aleluia. A expansão do reino se deu e está se dando por causa do poder do Espírito. Esse poder, ele é bem amplo, não só para a expansão. Ele é o poder, aleluia, que vem do trono de Deus. E eu quero trazer 4 considerações aqui nessa noite sobre esse poder. E a primeira está lá em Mateus 22, 29. Precisa abrir a Bíblia, que eu vou ler para você. Isso você seja rápido. E diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Primeira consideração, escute no nome de Jesus, preste atenção. Primeira consideração: poder que a palavra proporciona. É o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Leia a Bíblia. É o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Diga carne, se a sua estrutura carnal disciplinária, que não é nada. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia. E vou ler de Gênesis e Apocalipse. E vou ler de Mateus e Apocalipse. E vou ler as cartas paulinas. E vou ler os 4 evangelhos. E vou ler, e vou comer. E o Espírito de Deus vai me ajudar. Porque, olha, é mais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Verdade. Em que contexto Jesus falou isso? Chegaram doutores da lei e perguntaram para ele, tipo uma pegadinha: olha, Senhor, o homem casou com uma mulher e ela não teve filhos. E a lei de Moisés diz que o irmão dele tinha que casar com aquela mulher como é que diz? Para que a geração dele seja prosseguida, perpetuada. Aí casou, o primeiro morreu, aí casou, o segundo morreu, o terceiro morreu, o terceiro. Já pensou aqui? A quarta mulher também morreu, a quarta também um patrimônio, e o sétimo homem corajoso, não é verdade? Homem obediente, casou com ela, morreu também. Senhor, ainda na glória, como é que fica? A Jesus disse: vocês perecem, meu povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você está perecendo por não conhecer as Escrituras. Tu quer usar as Escrituras. O poder que ele está colocando agora distingue-se, mas ele está relacionando com as Escrituras. Se você conhecer as Escrituras e a sua vida estivesse aberta para compreender as Escrituras, aberta para o Espírito Santo, em outras palavras, Jesus quer dizer: você não estaria com essa pergunta boba. Porque aí coloca, porque no céu não se dá, não se cala, não se dá em casa dele, não são como anjos. E olha, esse fato de morte não cabe, porque, aleluia, Abraão, Isaac e Jacó são vivos, não são mortos. Ele está falando de vida espiritual, está falando de vida em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra, porque você está, perdão pela expressão, porque você está risonho, porque você está apático, porque você está abobalhado, sem força, porque você não consegue reagir à sua espiritualidade. Primeira coisa, você não conhece o poder de Deus que as Escrituras revelam. Se orienta com a palavra, e você vai dar lugar ao Espírito Santo. A palavra de Deus é verdadeira e orienta tremenda. Aleluia. Creia no poder de Deus, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Diga para o colega do lado: está ouvindo? Amém, está ouvindo agora, ela está ouvindo agora. Segunda consideração correlata, ligada ao poder de Deus: poder de Estado, poder político, domínio pleno aqui na terra. Qual o texto que respalda para isso? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, vindo o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O Senhor pega, a partir desse texto, ele traz uma narrativa dos sinais dos tempos. Ele diz: olha, aonde tem um cadáver, tem uma cruz, são sinais. Se tem a
Aí ele falou: mas a lua vai ficar vermelha. Vai haver terremotos terríveis. Ele começa a falar sobre sinais. Mas eu não quero colocar isso. Eu quero colocar que nesse contexto são evidências, são sinais da volta de Jesus. E ele vai voltar. Olha para mim. E ele vai voltar no poder. Esse poder do Espírito, ele também é manifesto no controle de poderes, no controle de poderes menores. Deixa eu falar da perfeição desse poder. Depois eu volto para o nosso tema. Ele reinará, fala do reino milenial, eu quero fazer alusão a esse reino milenial. Ele reinará completamente com a igreja, absoluto. Não haverá eleições. Processo democrático é um processo imperfeito. Com Jesus será estabelecido por nomeação. E a igreja também reinará com ele na terra. E será perfeito. Reino de justiça. E o poder absoluto, inquestionável no planeta. Estou falando do planeta. No planeta será o Senhor Jesus com a sua igreja. Você crê nisso? Aleluia. Hoje pode ser dessa maneira, mas não chegou o tempo. Isso é mistério. E é do Senhor. Olha para mim. Você que às vezes acha que está vulnerável. Você que às vezes se sente fragilizado como se não tivesse proteção. Preste atenção nisso. O Senhor te protege. O Senhor te livra. Não há desse sentimento. Aleluia. E algo que, se não fosse o Senhor da tua vida, eu já teria sido tragado. Dá glória a Deus, porque o Senhor é contigo. E glória a Deus já que está ao teu lado. Ele tira da carne, ele tira do diabo. O Senhor te ama e tem que dar livramento e tem que protegê-lo. Ele é o advogado. Porque este poder, o reino de Deus, já é. Mas não é pleno, mas é o suficiente para a igreja. Ele te guarda. Tu quer ver o tamanho do anjo que te guarda? Olha, sai dos limites. Você quer entender os limites? O mundo jaz no maligno, mas o Senhor esmagou a cabeça dessa serpente. Aleluia. Tirando a cabeça do maligno. Aleluia. O mundo jaz no maligno, mas o Senhor é contigo. Só não vai observar isso, vida. Aí vem aquele triunfalismo. Aí vem aquela coisa assim, agora, tá, que legal aí. Aí você quer usar essa verdade, o poder de Deus, o controle do Senhor, para o seu benefício egoísta, pessoal, às vezes pecaminoso, triunfalista. O triunfo é do Senhor, e Ele quer te usar, e Ele te protege, e quer te usar para a glória dEle, segundo a sabedoria dEle, segundo o beneplácito dEle. Aleluia. Se adeque ao poder do Espírito Santo. Essa é a minha década dessa noite. Se adeque ao poder do Espírito Santo. Em sintonia com Ele. E você vai ver a locomotiva de Deus. Aleluia. Sai da frente. Sai da frente. Porque a locomotiva de Deus está sai com que poder. Vai para dentro da locomotiva. Em submissão e obediência. Porque você tem a marca de Cristo. Está fazendo o que fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está vibrando o que eu estou colocando. Tem respaldo na palavra. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor. O Senhor tem o controle hoje. Mas não é pleno por conveniência dele. Ele sabe. E é. Terceira consideração sobre o poder. Eu estou falando do poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória. Poder de curar. Glória. Poder de curar. Aleluia. Poder de curar a alma. Aleluia. Poder de curar de crise existencial. Aleluia. Poder de curar de traumas. Adai. Trauma. Abuso. Poder de curar. Glória. Aleluia. Poder de libertar. Poderoso. Às vezes o problema do demônio, da ação demoníaca, não é só uma questão de o demônio invadiu e ele está. É uma questão que eu tenho que resolver com o pecado. O pecado é um valor dentro de mim. Exemplo, culpa marrom inconsciente. Culpa ao dinheiro inconsciente.
tocaram com dinheiro ouvindo, tocaram com dinheiro, dou golpinhos nas pessoas para ver o mundo maior, tocaram de dinheiro, eu sou negro, tocaram de dinheiro, tocaram de dinheiro, tocaram de dinheiro, eu privo, eu bloqueio a ação do Espírito na minha vida, aleluia, não entendo aquilo, o princípio que diz, mais feliz é quem dá do que quem recebe. O Senhor quer me libertar disso. Eu estava falando com o pastor sobre endemoniamento e demonização. Há uma grande diferença. A pessoa endemoniada processa é tranquilo. Chega a dar um comando e o demônio vai embora. O demônio não tem força contra o nome de Jesus. Você tem que estar muito quebrado, você tem que estar muito em pecado para o demônio vir de você, viu? Aí está aí, por favor, não chega perto do demônio. É tranquilo, vai embora, tchau. Agora, demonização é outra coisa. Demonização é entregada na cultura demoníaca. Demonização é sofisma, é algo, é uma ideia que você diz, puxa, não tem sentido. E é demoníaco, aí é complicado. Aí é um processo de lavagem pela palavra. E você tem que ser convencido, e você tem que ouvir. O Senhor cura. Eu estou falando de cura espiritual e cura fisicamente. Nós conhecemos casos nessa igreja mesmo, câncer, lúpus, ressurreição de mortos. O Senhor tem poder para curar. O texto que ele traz, porque eu quero esse texto, eu vou fazer a alusão a ele. Lá em Marcos 5:30. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele por ele, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Os apóstolos ficaram assim, achando estranho, porque ele estava um pouco ofendido pela multidão. Eu estou imaginando Jesus aqui, e a multidão, os apóstolos, os discípulos protegeram ele, ia para cá, porque a multidão e ia para lá, e estava sendo tocado por todo mundo. Mas alguém colocou na hora do vestido, na roupa dele, e saiu. Aí o negócio dele, ele, opa! Alguém me tocou, como assim, Senhor? Tá? Alguém me tocou de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Ele saiu de minha alma, saiu de mim tudo. Aleluia. E a mulher que estava com fluxo de sangue, a mulher que tinha uma hemorragia íntima, ela estava no processo de fluxo. E inclusive ela foi ousada, né? Aí se fosse pegar nesse texto, tem muitos detalhes. Ela não podia tocar ninguém, ela não podia nem estar ali no meio da multidão. Mas ela tem uma médica para ser curada. E ele dela foi embora. Você quer o poder de Deus? Amém. Queira o poder de Deus. Você quer o poder de Deus? Você tem que sugar o Senhor. Você tem que tocar o Senhor. E o tocar do Senhor é ousado. Deixa eu ser claro. E o tocar do Senhor é diferente. E o tocar do Senhor é sem dúvida. E o tocar do Senhor é com atrevimento, mas sem humildade. Sabe aquela criança que chega para quem é pai e mãe já passou por isso? Sabe aquela criança que chega assim desejando muito, e ela deve ter respeito, mas ela deseja muito, e ela, por ser criança, né, não se reprime tanto, e ela chega, mas eu quero que pega na sua calça, pega no seu vestido, e você está conversando com outra adulta, e ela não quer saber, porque ela deseja intensamente, e incomoda você. Você tem que orar, e tem que suplicar, e tem que gritar, e tem que gemer, aleluia, tem que falar em mistério, se você sabe, não tem que de maneira que o Senhor diga assim: para anjo, para me voltar, porque tem um negócio lá embaixo, tem um negócio na terra que está me sugando, porque é sem dúvida, porque é rasgado, porque é ousado, porque é menor, porque é sem dúvida, porque é confiante demais, está mexendo comigo. Quando é que você vai orar assim, seu filho? Você vai rasgar o coração. O que aconteceu ali com a ela chegou, eu vou tocar. E estava difícil, eu vou tocar. Eu vou chegar. E estava